Me chamaram pra ver Duna parte 2 e eu precisei lidar com o fato vergonhoso de nunca ter visto o primeiro filme. Então sim, eu vi os dois filmes, um em seguida do outro, e eu tô aqui pra te dizer o que eu achei, mais especificamente sobre o segundo filme, que é a grande estreia da semana. A mega produção do diretor Denis Villeneuve pode ser considerada um dos primeiros blockbusters de 2024, e os números têm impressionado, tanto na bilheteria quanto na crítica especializada. O filme estreou com mais de 80 milhões de dólares na bilheteria doméstica, ou seja, só nos Estados Unidos, no primeiro final de semana. E além de ser a maior estreia do ano até aqui, os especialistas da Franchise Entertainment Research dizem que esse é um número bombástico para um filme que é uma ficção científica e que é uma sequência. Então assim, caramba, será que Duna Parte 2 é tudo isso mesmo e atinge as expectativas deixadas pelo primeiro filme? Só para fazer aquele breve resumo, lembrando que esse vídeo é sem spoilers, Duna é a adaptação de um livro de mesmo nome que fez muito sucesso ali a partir dos anos 60. Na verdade, essa é uma saga de livros e os dois primeiros filmes adaptam o primeiro livro. E Duna é considerado por muitos como um dos primeiros grandes textos da ficção científica. Ele deu base para muita coisa que a gente veio a conhecer depois. Então também tem o peso de ser a ficção científica das ficções científicas, sabe? A história se passa no planeta de Arrakis, que é dominada por vastas dunas de areia, habitadas por perigosos vermes gigantes, durante uma troca de governo promovida pelo Imperador. A família do Paul Atreides, que é o nosso protagonista, é a nova casa responsável pelo planeta e pela produção da especiaria, que é uma matéria muito poderosa encontrada no deserto. Por isso, as areias são tão importantes. Eu acho que sem dar muito spoiler, esse é o máximo que eu posso chegar. Como eu falei, eu precisei ver o primeiro filme pra chegar no segundo, e eu acho que isso deu muito certo, porque Duna funciona como uma excelente base pra Duna Parte 2. Embora eu nunca tenha visto, eu sempre ouvi comentários de que o primeiro filme era lerdo demais, que não acontecia nada, era muito parado, era muito lento, e eu consigo entender de onde vieram essas críticas, porque o primeiro filme realmente não tem pressa nenhuma em apresentar os personagens, em tirar o contexto da história, em mostrar como e onde eles vivem, como é o povo de cada planeta, e essa é uma base extremamente necessária para você conseguir se jogar de cabeça no segundo filme, porque ninguém vai ficar te explicando nada não. Então o primeiro filme ele foi mais lento, mas ele funciona como uma coisa fundamental para você entender as narrativas que estão avançando agora na parte 2. Então é bom lembrar tudo que você viu no primeiro filme, tá? Porque a partir de agora só fica mais complexo. E eu posso dizer que o ritmo lento do primeiro filme não me incomodou, tá bom? Pelo contrário, eu fiquei extremamente interessado naquela história para entender quem eram os personagens e como funcionava esse jogo político, por que tava tendo essa troca de governo, quem ia trair quem. Eu achei tudo muito interessante, eu não queria piscar enquanto eu assistia. E tudo isso ambientado no cenário deslumbrante, que é Arrakis, com uma trilha sonora extremamente envolvente, que vai crescendo e te deixa com o coração na boca. Então, sim, pra mim, o primeiro filme é 4 estrelas de 5. Eu gostei muito mesmo. Dito isso, eu continuei minha maratona Duna, quase 6 horas nesse Império Galáctico, e fui no cinema assistir Duna Parte 2. Como são duas partes do mesmo livro, os dois filmes estão bem interligados. Inclusive, a coisa que eu mais pensava no começo do filme era: graças a Deus, eu acabei de ver o primeiro filme. Porque senão, eu não ia entender nada do que tá acontecendo e de quem são essas pessoas. Porque o filme não se preocupa em explicar de novo, tá? Ele conta que você tem tudo na memória. Essa segunda parte, por sua vez, segue o Paul agora entre os Fremen, lutando por Arrakis, e agora a gente pode ver muito mais de como é a vida no deserto. Porque o primeiro ainda era uma introdução a esse jogo político, então a gente tinha muita cena interna de políticos conversando, mesa de reunião, esse tipo de coisa. Dessa vez, o negócio é muito mais selvagem, é muito mais natural. É como se fosse o primeiro filme ainda, só que numa dimensão muito maior. E eu tenho certeza que para muitas pessoas isso já bastaria para definir Duna Parte 2 como uma boa sequência, né? Se eu defino assim, é como o antecessor, só que elevado à 10ª potência, tudo muito maior. E é essa a impressão que fica, que a gente tá assistindo uma coisa que tem consciência de que tá crescendo a cada cena, de que tá crescendo a cada ponto narrativo e que tem como objetivo ser grande. Dá pra ver que o objetivo de todo mundo ali era fazer uma coisa épica, e eles conseguiram. Porque diferente do primeiro filme, que eu fui obrigado a assistir de casa e eu perdi o hype do cinema, vendo Duna Parte 2 no cinema, naquela tela imensa e contemplando todos os cenários, a gente se sente diante de uma coisa
épica, de grande magnitude. Os enquadramentos de herói, sabe, que mostram o Paul, sei lá, caminhando com uma explosão no fundo, com aquela contraluz natural do deserto. O Denis Villeneuve usa muito a luz do sol aqui, então assim, tem esse aspecto muito visceral nas cenas, e os grandes pontos de virada da história são embalados pela trilha sonora imaculada do Hans Zimmer, que é aquela trilha sonora que leva o seu coração na boca. Então é isso, você tá sentado no cinema com aquela tela imensa, aquele som explodindo e aquelas imagens épicas, você se sente fazendo parte de uma coisa completamente histórica. Mas é claro que isso podia esbarrar só na ganância de todo mundo, de achar que tava fazendo um grande moço e na verdade não tava fazendo porcaria nenhuma. Mas não, porque pra mim a grande chave de Duna, tanto do primeiro filme quanto do segundo, não é porque parece épico, não é porque parece maestral, não é porque parece uma coisa lendária do cinema, meu Deus, que peça eu estou assistindo. É porque a história é genuinamente interessante. É interessante ao ponto de você fazer um esforço além pra conseguir acompanhar tudo que tá passando ali e não perder nenhum pontinho. E pra mim, o diretor até conta com esse nosso esforço, por ter confiança no material que ele tá entregando. É porque eu senti isso no segundo filme, mas eu não vi ninguém falando sobre isso nas outras reviews, então se for coisa da minha cabeça, ignore. Mas eu senti que nesse segundo filme, por eles precisarem desenvolver muito mais a história, avançar muito mais com as coisas, eles davam alguns saltos narrativos. Por exemplo, um personagem fala: ai, então vamos pra lá que quando chegar lá eu vou fazer tal coisa. E aí na próxima cena, ele já tá lá no lugar fazendo a coisa que ele falou que ia fazer. Então eu senti que esse segundo filme tinha umas coisas muito papum. Falava que ia acontecer tal coisa e na próxima cena já tava acontecendo. E isso deixa a montagem do filme mais frenética, porque você tá ali, papum, as coisas vão acontecendo. E eu pensava, meu Deus, ainda bem que eu tô prestando atenção em tudo, pra eu conseguir entender e não perder nada. Eu demorei um pouco pra perceber que o filme tava pedindo isso de mim. Olha, eu vou te dar uma história foda, vou te dar um desenvolvimento foda, uma ambientação foda, uma ficção científica foda, mas fica comigo, viu? Me acompanha aqui, ó, atenção, não vai perder nada. Então o filme conta que você vai ter esse esforço, que você vai prestar atenção. E eu sei que, em tese, todo filme devia prender a nossa atenção, né? E não deveria ser um grande esforço a gente ter que prestar atenção em um filme. Não é isso que eu tô dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que eu senti que em Duna Parte 2 existe quase que uma sintonia entre o que tá passando na tela e o que a gente tá entregando da nossa atenção. Até porque aqui a gente tem novos personagens sendo apresentados. Então o Timothée Chalamet, a Zendaya, a Rebecca Ferguson e o Javier Bardem ganham novos rostos icônicos pra disputar a tela e pra disputar a nossa atenção. Aliás, que elenco estelar! Meu Deus, eu já tava pensando isso no primeiro filme, no segundo eu tive certeza. Meu Deus, eu tenho certeza que foi uma corrida bélica pra conseguir um papel nesses filmes, porque, sei lá, acho que eles sabiam que iam fazer parte de uma coisa histórica, porque é só rosto grande que tem aqui. E Duna passa longe de ser um filme fácil de ser feito, tá? Porque a areia em Duna é praticamente uma personagem da história. Você precisa aprender a dividir tela com ela, sem deixar ela roubar a cena, mas, ao mesmo tempo, sabendo que ela é a grande protagonista do show. Eu imagino que esse povo passou um calor pra fazer esse filme. Então, realmente, espero que você tenha ganhado uns bons milhões aí, Timothée Chalamet. E em Duna Parte 2, a gente sente que todo mundo ali queria fazer o melhor trabalho possível. Começando pela atuação, porque pra mim o Timothée tá no maior papel dele até aqui. Ele com certeza vai colher os frutos desse crescimento dele em Duna Parte 2 pelos próximos anos. E vocês vão entender do que eu tô falando. Mas a Zendaya também é incrível em tudo que ela faz. A Rebecca tem um olhar misterioso, ela tem uma angústia no olhar que ninguém explica. Em Silo, ela já tava perfeita, aqui ela continua entregando. Quando eu digo que todo mundo tava fazendo o melhor trabalho possível, é todo mundo mesmo. É a cenografia, é os cortes, a edição, a música envolvente. Todo mundo tava empenhado em fazer um trabalho excelente do começo ao fim. E o filme consegue ser tudo isso sendo uma ficção científica cabulosa, tá bom? Não ache que é um grupo de pessoas andando no deserto procurando uma especiaria, não é só isso. Tem grandes casas de família, tem um império galáctico, tem tecnologia do futuro, tem formas de vida estranhas, tem arma, tem explosão, tem jogo político, tem luta pelo trono. E mesmo com tanta coisa acontecendo, ela nunca fica confusa, ela nunca fica chata, ela nunca fica entediante, a gente nunca fica com preguiça de entender o que tá acontecendo, e Duna ainda encontra tempo pra ser contemplativa. Não vou dar spoiler, mas tem uma cena do segundo filme que, assim,
é o segundo filme, a gente já conhece o deserto, eu já conheço os personagens, já sei como é a vida ali, a gente já tá habituado a esse cenário. E mesmo assim tem uma cena em que os personagens sentam no topo de uma duna, olham pras areias e falam, caramba, isso aqui é de tirar o fôlego, né, é muito lindo. Então assim, ainda há tempo pra contemplar aonde a gente tá. Porque é isso, sabe? Mesmo no meio do caos, no meio do jogo político, na dança das cadeiras, das profecias, ainda há tempo pra apreciar a vida, o amor, a delicadeza daquilo pelo que a gente tá lutando, sabe? Quando a gente acompanha os protagonistas numa luta por justiça, eu acho que é importante a gente sentir um senso de humanidade por trás daquilo, um motivo humano por tudo que eles estão fazendo. E a gente consegue sentir aqui. E Duna Parte 2, mesmo naquele deserto, árido, bege, seco, grande, assustador, vazio, ainda consegue ter muita vida. E essa é a alma dos filmes pra mim. Se você me pedir pra resumir a minha opinião, seria: é uma ficção científica bem pensada, feita com cuidado, com uma história interessante, jogo político, disputa pelo trono, e que mantém sua alma. E não tem como não gostar de uma coisa assim, né? Desculpa, pelo menos pra mim isso aqui é exatamente na minha área. Então não, ver os dois filmes um seguido do outro não me cansou, me emocionou. E pra mim foi história sendo feita, sabe? Uma adaptação honrável. Deixa aí nos comentários o que você achou de Duna Parte 2. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Essa foi minha humilde review aqui no Fefoverso. Se você gostou, deixa um like, manda pra um amigo, isso ajuda muito com o crescimento do meu canal. Se você quiser assistir outros vídeos, tem por aqui também. Vai me seguir nas redes sociais também, isso faz toda a diferença na minha vida. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye, bye.